Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 9 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 13 minutos, no Brasil, 15 horas e 13 da tarde. A BTC se mantém na banda superior do canal de Keltner. A gente abre mais um candle comprador. Hoje foi muito volátil, olha aqui no intraday como a gente se comportou. Chegamos a fazer a máxima em 21.980. Toda vez que a BTC se aproxima de 22 mil e pouquinho, 22 mil, há um certo despejo no book, justamente porque a MM200 no semanal, a média móvel de 200 períodos, que já foi um suporte muito brutal, agora está se comportando como uma resistência. Então tem muitos bolts e traders colocando ordens brutais de venda aqui no patamar de 22. A MM200 está em 22.471, mas se aproximou de 22, já tem uma quantidade considerável de ordens de venda no book, então a BTC vai ficar ali batendo, voltando, até esgotar as ordens de venda no book, mas isso já vai acontecer na nossa banda de VWAP mensal. Basicamente a gente segue escalando de forma ascendente, transitando unicamente pela banda superior da banda de VWAP mensal, isso é muito bom. Aqui no diário a gente vê na nossa banda de médias móveis, a gente vê que está se desdobrando na segunda perninha desse W ascendente. Então a gente fez uma perna descendente, que teve o fundo em 18/6 em 17. Fizemos a mínima em 17.622. Agora a gente fez a segunda perninha descendente, cuja mínima ficou em 18.626. E agora a gente se desdobra em mais uma perninha ascendente. Então, nosso gráfico de VWAPs, não tem nada que segure a BTC até os 34 mil dólares, que é onde está a VWAP anual. Então a gente deve repetir e protagonizar novamente essa movimentação aqui do último afastamento descendente da VWAP anual, em que a BTC rompeu a VWAP mensal e foi buscar a anual num pump espasmódico. É isso que a gente pode esperar. A BTC provavelmente vai buscar rapidamente o patamar de 34 mil dólares para aí sim formar um pullback, um repique forte e aí buscar novos patamares, provavelmente algo em torno de 45, 48 mil dólares. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Tem muita coisa acontecendo aqui, as três linhas do canal de Keltner vão agora iniciando a emborcadura de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Vamos ver aqui no squeeze, a gente já abre a terceira barrinha de amplitude ondulacional compradora. Muitos indícios autônomos de fundo estão se desdobrando. E tem uma reportagem muito interessante hoje na Zero Hedge, dando conta de que a Alemanha está se fechando silenciosamente diante dessa mega crise energética que se avizinha com a chegada do inverno. De acordo com o Financial Times, a Alemanha agora está racionando água quente, escurecendo luzes de ruas e fechando piscinas aquecidas, à medida que o impacto da crise energética começa a se espraiar diante da aproximação do inverno. E eu avisei aqui no canal que o Putin tinha uma espécie de presentinho para a zona do euro, para a Europa Ocidental, com a aproximação do inverno, que é o fechamento do Nord Stream 1, que é o gasoduto que abastece principalmente a Alemanha. Para quem não sabe, a Europa anglo-saxônica, né, que sofre demais no inverno, ela depende diretamente do Nord Stream 1. A Europa Latina, né, que é Espanha, sul da França e Itália, tem o abastecimento garantido também pelos gasodutos que vêm do norte da África, Argélia, Líbia, mas enfim, a Alemanha anglo-saxônica depende diretamente do Nord Stream 1. E um eventual fechamento desse gasoduto pelo Vladimir Putin no inverno pode colocar a Alemanha numa situação muito periclitante. Por isso que o JP Morgan está prevendo que o óleo, que o barril de petróleo e o gás natural possam efetivamente explodir. O JP Morgan está prevendo algo acima de 200 dólares, podendo até bater 300 dólares por barril agora a partir do inverno. Vamos ver o sul da Europa, a Europa Latina, Espanha, sul da França, Itália, não vão sofrer tanto, porque boa parte do gás natural aqui da Espanha, por exemplo, vem de gasodutos oriundos do norte da África. Mas vamos ver como essa crise vai impactar o mundo como um todo, já que se a Alemanha efetivamente
tiver que se valer de gás natural aportando via naval, onde a infraestrutura e a complexidade é bizarra, já que a gente precisa liquefazer o gás para transportá-lo via naval, e quando ele chega no berço de atracamento do destino, ele precisa ser regasificado. Tudo isso coloca os países da Europa anglo-saxônica numa situação bizarra. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Spike Lee, agora no Twitter, foi divulgado um vídeo muito impactante do Spike Lee, exortando as pessoas a abandonarem o dólar norte-americano e migrarem de vez para o mundo cripto. É um vídeo muito impactante, controverso, que na minha leitura vai gerar até uma resposta institucional por parte do Fed. Ele reúne elementos históricos de opressão, não só contra afrodescendentes, mas contra hispânicos, contra ameríndios. Ele coloca tudo numa cesta bizarra, fez um vídeo impactante. Ele é um cineasta, mas enfim, a questão na minha leitura não é tão simplista assim, mas o vídeo tem a sua parcela de razão contundente, vamos colocar assim. Afinal, por muito tempo, a força de trabalho dos afrodescendentes norte-americanos foi comprada via dólar, que acabava sofrendo os efeitos da inflação, e poucos... agora não, mas durante muito tempo poucos americanos, principalmente os mais carentes, tinham acesso ao sistema bancário e poderiam ter o seu dólar protegido de uma inflação. Agora, mais do que nunca, o Spike Lee explora esse ciclo vicioso, inflação versus venda da força de trabalho contra uma moeda que vai perdendo de valor. Tudo bem que a questão não é tão simples assim como o Spike Lee coloca, mas o fato é que tem um belo fundo de verdade nesse vídeo, muito impactante, que na minha leitura vai gerar até respostas institucionais, principalmente do Fed, que está tentando salvar o dólar dessa mega crise de confiança e uma hiper pressão inflacionária que coloca o Federal Reserve numa situação que não pode ser comparada à do Volcker na década de 1970, que era o então presidente do Fed da época, que aumentou de forma brutal as taxas de juros, mas naquela época os Estados Unidos não tinham uma dívida de mais de 31 trilhões de dólares. Agora, o aumento nas taxas de juros impõe que boa parte do orçamento norte-americano se destine ao pagamento de juros. E isso talvez seja um ponto de inflexão muito interessante em que o Fed, que criou toda essa mentira de expansão monetária multitrilionária, com um balanço patrimonial de um banco central fazendo frente ao PIB do próprio país, no caso dos Estados Unidos, e agora se vê na situação bizarra de ter que aumentar juros, e o orçamento e o serviço da dívida está ameaçado de inviabilidade, justamente porque talvez a força arrecadatória tributária norte-americana não consiga pagar juros nesses patamares que o Federal Reserve precisa colocar para poder segurar a inflação. E agora vem esse vídeo do Spike Lee jogando uma pá de cal no dólar norte-americano. Isso aqui vai ter impacto na mídia e talvez respostas institucionais. Vamos ver. Eu particularmente fiquei impactado, já que existe um belo fundo de verdade nesse vídeo. Tudo bem que a questão não é tão simples assim, mas é muito impactante e tem lá a sua grande parcela de verdade esse vídeo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.